Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. E queria falar um pouquinho hoje à noite com você sobre a igreja no caminho para a eternidade. Nos últimos 4 domingos, esse, pelas minhas contas, é o 5º domingo, em que eu tenho conversado com vocês sobre igreja, sobre o que é ser igreja, sobre como ser igreja, sobre como a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nos ensina a pensar sobre igreja e ser igreja à luz das Escrituras, sempre procurando entender que temos como propósito e objetivo ser uma igreja cristã, e como uma igreja cristã entendemos ser uma igreja que procura imitar a Jesus Cristo em todas as suas palavras, em todos os seus ensinamentos, de maneira que após esse período que nós vivemos, de pandemia, em que não podemos nos reunir com toda a frequência e regularidade que nós gostaríamos, nós temos buscado novamente na palavra restaurar alguns princípios acerca de ser igreja e de como aplicar as nossas práticas de ser igreja à luz das Escrituras, para restaurarmos alguns princípios, reposicionarmos alguns fundamentos e restaurarmos algumas práticas sobre ser igreja. Então, eu queria falar um pouquinho hoje à noite com você sobre isso, a igreja no caminho da eternidade. A igreja como um instrumento de Deus que está na nossa trajetória para nos ajudar nessa caminhada, para a gente alcançar a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 6, eu queria ler com você todo o capítulo e o texto do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, diz o seguinte: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo, em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Muito bem. A igreja no caminho para a eternidade. Nós estamos diante de mais um desses textos que a Bíblia aparentemente trata sobre diversos assuntos e, mais uma vez, eu queria tentar pensar um pouquinho com você sobre esses diversos assuntos, não de maneira fragmentada e nem repartida, mas como assuntos que estão profundamente conectados, costurados e talvez propositalmente colocados pelo apóstolo Paulo no mesmo lugar, para a gente ler juntos na mesma intencionalidade, para a gente pensar a respeito deles como se de fato eles estivessem conectados. Lembremos que quando as cartas, principalmente do Novo Testamento, foram escritas, elas não foram escritas originariamente pensando em divisões e subdivisões como capítulos e versículos. Essas divisões e subdivisões surgiram muitos anos depois das suas escritas originárias. Então, elas foram escritas como alguém que de fato escreve uma carta para um amigo ou para um grupo de amigos. Então, Paulo, quando as escreveu, não estava pensando em subdivisões de tópicos, mas estava pensando em assuntos que lhes vinham à mente ou sobre coisas que os irmãos tinham escrito para ele primeiro. Então, em alguns momentos a gente vai ver Paulo dizendo, sobre as coisas que vocês escreveram para mim, eu tenho uma resposta. E então ele começa a responder as questões que os irmãos propunham para ele. Sobre outros assuntos, voluntariamente ele começa a escrever, e o Espírito Santo de Deus ia guiando a sua mente, guiando a sua escrita, de maneira que ele, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ia costurando os assuntos que a gente vai lendo nas suas cartas. Por isso que o ideal é que a gente nem fique separando, nem por capítulos e nem por versículos, que a gente se acostume a ler, de preferência, a carta inteira, para a gente entender tudo o que Paulo queria dizer àquela congregação, àquela comunidade, porque quando ele escreveu, ele não estava pensando em separar assuntos, ele não estava pensando em separar blocos, temas, ele escreveu cartas inteiras, blocos inteiros. Mas quando a gente lê esse capítulo 6, que está separado aqui como se fosse um capítulo, nós percebemos que há uma certa conexão entre esses temas, embora na maioria das Bíblias, se a sua for parecida com a minha, e eu estou usando aqui hoje à noite uma Bíblia NVI, você vai ver que logo depois do versículo 11, entre os versículos 11 e 12, tem um títulozinho que separa aí, como se do 11 para cima fosse um tema e do 12 para baixo fosse outro tema. Talvez, se você tiver alguma outra Bíblia com uma versão um pouco mais antiga, sua Bíblia esteja dividida ainda em outros dois temas aí um pouquinho mais para baixo. Talvez o capítulo esteja dividido em três partes, né, ou em duas partes, a depender da versão de Bíblia que você tenha.
Mas eu queria fazer uma proposição de que nós lêssemos e entendêssemos esse capítulo como parte de uma preocupação única que o apóstolo Paulo tem ao discutir a igreja do Senhor com os irmãos. E ele propõe para a gente pelo menos 3 questões que eu julgo que são bastante importantes, né? E veja que ele de fato está escrevendo preocupado com a igreja. É uma carta que ele escreve para uma igreja, para que os irmãos entendam o que é uma igreja e como uma igreja deve se comportar. Então, estamos lendo um texto que de fato nos ajuda a entender o que nós devemos ser como igreja. E ao longo desses últimos domingos temos falado sobre isso, o que é uma igreja e como uma igreja deve se comportar, o que devemos ser e o que devemos fazer como igreja de Cristo. E algumas coisas ao longo desses domingos eu espero que já estejam conseguindo ficar relativamente claras, né? Então a primeira delas é que toda pessoa que tem um encontro com Jesus, que foi salva por Jesus, naturalmente está inserido num contexto de família, porque Jesus nos colocou num contexto de família. Não há ninguém que tenha tido uma experiência, por mais pessoal que essa experiência seja, que não tenha sido colocado como filho de Deus e irmão de Jesus. Se você é filho de Deus e irmão de Jesus, então você está dentro de uma família. E essa família é muito grande, porque ela é uma só. Se Deus é o seu pai e é o pai de todas as pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, então é uma família só e é uma família muito grande. E Deus deu a ela o nome de igreja. E quando nós lemos tudo que diz respeito a esta família no Novo Testamento, há muita coisa para aprender a respeito dela. E aqui nesse capítulo nós temos algumas lições muito preciosas para aprender a respeito de igreja. Ao longo dos outros textos que a gente foi lendo nos últimos domingos, nós percebemos que igreja é lugar de treta, né? Igreja é lugar de resolver problemas, igreja é lugar de contar problemas, igreja é lugar de repartir a vida, igreja é lugar de ser semelhante a Jesus. Para a gente poder ser semelhante a Jesus, o processo que Deus determinou é que a gente vá sendo tratado e moldado uns pelos outros. Sem isso, a gente não vai conseguir se tornar semelhante a Jesus. E então aqui, no começo desse capítulo, eu queria começar repartindo isso com você. A primeira coisa que eu queria repartir com você hoje à noite é que a igreja é lugar de ser julgado, de julgar ou de sofrer prejuízo para poder continuar seguindo para a eternidade. Que são 3 expressões muito problemáticas, né? Mais uma vez, esse final de semana, me perguntaram de novo, por que o senhor não responde caixinha de perguntas no Instagram? Porque eu tenho certeza que eu seria cancelado. Porque eu sou muito zoeiro, porque meu humor é muito ácido, e se eu fosse responder as coisas do jeito que eu penso lá, o pessoal já teria me cancelado há muito tempo. E a Bíblia fala algumas coisas que hoje vão na contramão daquilo que é senso comum. Se nós observarmos a teologia do senso comum da internet, as pessoas hoje estão tão adoecidas e tão personificadas em si mesmo, personalizadas em si mesmo, inclusive no que diz respeito à religiosidade, que elas estão buscando uma Bíblia particular, um Cristo particular, um Salvador particular e uma igreja particular, em que elas não precisem julgar ninguém, nem serem julgadas por ninguém e nunca ficar no prejuízo. Então a gente se depara com um problema gravíssimo, porque 1 Coríntios 6 começa falando sobre tudo isso. Paulo diz, então, nós temos um problema entre 2 irmãos na congregação, e eu fiquei sabendo que 2 irmãos da igreja de Corinto foram procurar a justiça, tiveram um problema grave, não conseguiram resolver e foram para um tribunal. Um irmão foi processar o outro para resolver o problema. Paulo diz que está tudo errado. Isso jamais deve acontecer entre 2 irmãos cristãos. Mas por que não? Não é uma coisa legítima, não é uma coisa legal a se fazer no nosso mundo? Temos um dilema para resolver e não conseguimos entrar num acordo, a gente precisa resolver a questão. O natural não é a gente procurar a justiça para resolver? Paulo diz, não, está tudo errado. Se vocês fizeram isso, então eu quero começar dizendo que o simples fato de vocês terem um litígio entre vocês, um problema que seja tão grave que ninguém consiga ajudar vocês a resolver dentro da igreja, isso já é uma completa derrota. Já está todo mundo derrotado, já perdeu todo mundo, já é uma vergonha de um tamanho que eu não consigo nem falar sobre isso. E às vezes a gente pensa, ok, mas isso não existe no universo da igreja no mundo real. Eu quero dizer para você que existe, né? Eu conheço gente
na nossa cidade, na igreja do Senhor Jesus, eu conheço gente que tem título de pastor, que processou o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, o vizinho dos fundos, só não processou o vizinho da frente, porque na frente era a rua. Depois de ter processado todo mundo e ter brigado com todo mundo, mudou de bairro e ainda se gloriando porque processou todo mundo e ganhou a causa contra todo mundo e acha que fez a melhor coisa da vida, porque processou todo mundo e ganhou de todo mundo, né? E alguns desses vizinhos cristãos. E ganhou causas contra alguns irmãos em Cristo e acha que fez o melhor negócio do mundo porque processou e saiu vitorioso no processo. Parece nunca ter lido 1 Coríntios capítulo 6. E eu não estou falando sobre um irmão qualquer, eu estou falando sobre uma pessoa que tem um título pastoral. Né? E o apóstolo Paulo diz, não devemos fazer isso. Por que não? Porque Paulo diz que a igreja do Senhor Jesus é um lugar de julgamentos. Como assim um lugar de julgamentos? Paulo traz algumas revelações que, num primeiro momento, parecem ser chocantes, mas a gente precisa aprender a se preparar para elas. Paulo diz assim, primeiro, vocês vão julgar o mundo do lado de Jesus. Depois, vocês vão julgar até os anjos nos comportamentos deles. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, não sou eu que estou dizendo, está aí no texto, a gente só leu, eu estou só trazendo a revelação para você. Então, olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim, você, quando Cristo voltar, ao lado de Jesus, vai julgar os anjos, se eles fizeram certo ou se eles fizeram errado. E depois vai julgar o mundo todo. Está pronto? Sim ou não? Se deu um gelo na espinha, eu queria dizer para você que você precisa ler mais a Bíblia. Primeiro, para saber o que você vai fazer na eternidade. Segundo, para conhecer quais são os princípios que você vai precisar usar para exercitar esse julgamento. Porque a gente não tem autoridade para julgar ninguém se a gente não conhecer os princípios do julgamento. Como é que a gente vai julgar alguém se a gente não sabe baseado em quê? Julgar alguém sem saber quais são as bases do julgamento é julgar de maneira injusta. E julgar alguém de maneira injusta é exercitar aquilo que Deus aborrece, aquilo que Deus odeia. Trazer julgamentos injustos é ser e fazer tudo aquilo que Deus mais odeia, aquilo que Deus mais aborrece. Deus odeia a injustiça. Aliás, se tem uma das coisas que mais move o coração de Deus nessa vida, é promover justiça segundo o seu próprio coração, e por isso mesmo Ele permitiu que Jesus, seu Filho, morresse. Para promover justiça segundo o seu próprio coração. Então, esse evangelho adoecido que a gente tem ouvido, o evangelho do senso comum, diz assim, não julgue ninguém. Você já deve ter ouvido isso por aí. A gente não pode julgar ninguém. Viva a sua vida, cuide da sua vida, não julgue os outros. O evangelho do Novo Testamento é o contrário. Se você está numa congregação, se você está numa igreja, você precisa julgar todo mundo. Você precisa ter senso de Deus, senso bíblico, para julgar as questões dos seus irmãos. Mas de que tipo de julgamento nós estamos falando? De julgamento bíblico. Porque quando dois irmãos nos procuram com um problema para ser resolvido, eles não estão nos procurando para ouvir nosso gosto pessoal. Eles não estão nos procurando para que a gente emita a eles uma opinião das nossas preferências interiores. Eles querem que nós tenhamos maturidade suficiente, conhecimento bíblico suficiente, relacionamento suficiente com Deus, para dizer para eles o que é que Deus gostaria que fosse feito e como Deus gostaria que aquela situação fosse resolvida. Portanto, nós, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, como quem está num processo de amadurecimento, de nos tornar semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, precisamos aprender a olhar para Jesus, a olhar para o nosso Pai e a emitir julgamentos para os nossos irmãos sobre os problemas deles,
não a partir das nossas experiências, não a partir dos nossos gostos e preferências, mas a partir das referências de justiça do nosso Deus, para que os nossos irmãos resolvam os problemas deles à luz da vontade do nosso Deus, para que o reino de Deus encontre justiça, para que o reino de Deus encontre paz. Para que os nossos irmãos não fiquem, como diz Paulo na sua própria linguagem, se devorando uns aos outros, mas para que eles encontrem paz no reino de Deus, no meio das suas divergências. E Paulo diz que a gente nem precisa fazer um exercício muito elaborado. Ele diz, você nem precisa procurar, não tem que ser o irmão mais qualificado. Quem é o irmão mais qualificado da congregação para resolver meu problema? Se você fizer isso, significa que você é, no mínimo, duas coisas: orgulhoso e rebelde. E tem gente assim de sobra, né? Tem gente que avalia todo mundo para ver quem é que, na opinião dele, tem nível para julgar as questões dele, porque não é qualquer pessoa que tem nível para ouvir os problemas dele. Bom, na descrição de Paulo, no texto que nós acabamos de ler, Paulo diz: qualquer irmão, até o menor da congregação, pode julgar a causa de dois irmãos da congregação. Por que Paulo está dizendo isso? Eu entendo que Paulo, assim como eu, era muito zoeiro. E Paulo é muito irônico, às vezes, em algumas coisas que ele fala. E Paulo não estava dizendo até o menor irmão, porque haja um irmão que seja menor. Porque no reino de Deus não existe um irmão que seja menor. Assim como no reino de Deus também não existe um irmão que seja maior. Há, às vezes, na nossa concepção, um irmão que nós avaliamos como maior ou como menor. Mas diante de Deus isso não há. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não considera um como maior e outro como menor. Deus nos considera absolutamente iguais. A graça que Deus precisou dispensar para me salvar é do mesmo tamanho da graça que Ele precisou dispensar para salvar você. A graça que Ele precisou dispensar para salvar aquele ladrão na cruz que estava do lado de Jesus é a mesma graça que Ele precisou dispensar para salvar qualquer ladrão, qualquer pedófilo, qualquer estuprador, qualquer assassino, qualquer pessoa que decidiu se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, por pior ou por melhor que possa ter parecido a sua vida aqui na terra. A gente precisa entender que o nível da ofensa que nós cometemos contra Deus é sempre igual, independente daquilo que, diante do nosso julgamento aqui, pareça o nível das ofensas. Diante do nosso julgamento humano é que parece que mentir parece, obviamente, muito menor do que um assassinato. Mas diante de Deus a ofensa de pecado é exatamente igual. A mentira ofende a santidade de Deus na mesma medida que o assassinato ofende a santidade de Deus. Para ele não há diferença. E aquele que peca constantemente por mentira está afastado da santidade e da eternidade de Deus, tanto quanto aquele que matou uma pessoa. Não há diferença nesse sentido. É por isso que todos nós precisamos passar por uma experiência de arrependimento, de salvação, de conversão, sem exceção. Não existe homem ou mulher que seja ou que se pretenda moralmente bom, que nunca tenha matado, que nunca tenha roubado, que nunca tenha fumado, que nunca tenha bebido, e que diga: eu não preciso de nenhuma mudança radical de vida porque eu nunca fiz nada grave. Todos nós precisamos da mesma salvação em Cristo Jesus, porque todos nós somos essencialmente maus e ofendemos a Deus no mesmo nível, porque ofendemos a sua santidade. Ou entendemos isso ou não entendemos nada. Quem acha que porque é, entre aspas, moralmente bonzinho, precisa menos da graça de Deus, não entendeu o nível das ofensas que cometeu a Deus com os pecados que pensa que é leve e que está cometendo, porque nunca matou ninguém. E é por isso que Paulo diz que, mesmo as pessoas que dentro do nosso preconceito nós julgamos menores, precisam ser levadas em conta, porque as pessoas que nós julgamos menores podem ser menores aos nossos olhos, mas são pessoas a quem Deus salvou. São irmãos usados por Deus, pela sua graça, pelo seu poder e pela sua misericórdia, cheios do Espírito Santo de Deus e, portanto, igualmente capazes de julgar as nossas causas. E, em última instância, Paulo diz: se
você não estiver disposto a julgar e ser julgado, você precisa, no mínimo, estar disposto a sofrer o prejuízo, que é um outro problema que nós não temos muita coragem de sofrer. Mas Paulo diz, se você não quer, de fato, submeter a sua vida a julgamento, tem uma coisa que precede a tudo isso, antes de você precisar escolher alguém para julgar os seus problemas. Se você, de fato, teve uma experiência com Jesus, você precisa aprender a sofrer o prejuízo. Por que você não sofre prejuízo? Por que você precisa mesmo pegar um problema que, às vezes, pode ser resolvido de maneira mais simples por outros caminhos e levar até as últimas consequências? Por que realmente é necessário você levar diante de uma pessoa até que uma pessoa diga, não, quem está certo é você, não, quem está certo é você, não, o veredito é esse, não, tem que fazer isso para resolver, não, o lado vitorioso é esse, o perdedor é esse, não, o vitorioso é esse, o perdedor é aquele outro. Paulo diz, por que você não fica com o seu prejuízo e resolve diante de Deus? Porque ter litígios e ter problemas até chegar neste nível de disputa dentro do reino, em se tratando de dois irmãos, Paulo diz, é uma derrota. O reino já perdeu. Se nós temos problemas entre nós, se somos dois irmãos em Cristo do mesmo reino, filhos do mesmo Deus, tentando ser semelhante a Jesus do mesmo jeito, dentro do mesmo processo de crescimento e amadurecimento, e temos um problema, uma divergência que não conseguimos resolver conversando, não conseguimos resolver lendo a Bíblia, buscando princípios bíblicos, e precisamos de intervenção a tal ponto que nós precisamos que alguém diga quem é que está certo, nós já perdemos. Quando alguém disser o certo é você e o errado é você, nós já perdemos. E talvez a gente precise de alguns bons dias, ou alguns bons meses, ou alguns bons anos, para restaurar o tempo que nós perdemos neste processo de tentar descobrir quem é que está certo e quem é que está errado. É por isso que quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos entender que a igreja é lugar de ser julgado. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar de ter irmãos para olharem para nós e apontarem na nossa vida aquilo que nós precisamos, que alguém nos diga que está certo e que está errado, com muito mais tranquilidade do que nós imaginamos. A igreja precisa ser entendida como um lugar de julgamento. Nós precisamos entender com maior naturalidade que nós precisamos estar preparados para emitir julgamento sobre a vida dos nossos irmãos. E julgamento cristão. Não é julgamento sobre preferência, não é julgamento sobre gosto, não é julgamento sobre vontade própria, mas é julgamento sobre vontade de Deus, sobre reino de Deus, sobre palavra de Deus. Mas mais do que isso, nós precisamos estar preparados, ou mais preparados, para sofrer prejuízo, para sofrer dano, para ficar no prejuízo por causa do reino de Deus, a fim de que haja amadurecimento no reino de Deus, a fim de que as desavenças não precisem chegar em níveis tão avançados quanto elas chegaram na igreja de Corinto. Aliás, essa igreja de Corinto era uma igreja do babado, né? Quem gosta de novela deveria ler com mais frequência as cartas de Corinto, porque nessa igreja você vai encontrar umas coisas assim, umas tramas, né, bem diferentes, né? Era uma igreja assim diferentona, né? Tem umas coisas assim que Paulo menciona, assim, era uma igreja que por um lado tinha uma espiritualidade muito aflorada. Paulo diz, eu dou graças a Deus porque todos os dons fluem no meio da igreja. Então, quando eles se encontravam, havia um Pentecostes dentro da igreja, mas ao mesmo tempo tinham uns comportamentos que Paulo dizia, tem umas coisas aí entre vocês que eu não consigo entender. Assim, eu fico impressionado como quão rapidamente vocês esqueceram das coisas que eu ensinei. Ao mesmo tempo que vocês vivem umas coisas muito intensas no Espírito, tem outras carnalidades entre vocês que estão no nível que não está dando para entender. E quando eu for aí, a gente vai ter que sentar e conversar e rever algumas coisas, porque está demais. E igreja é lugar de a gente fazer esses ajustes a ponto de a gente conseguir prosseguir para a eternidade, porque algumas pedras no nosso caminho, às vezes, podem nos impedir de chegar de maneira mais célere na nossa caminhada para a eternidade. Às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para chegar na eternidade, e às vezes se desviando de algumas coisas, a gente está perdendo o rumo para chegar na eternidade. Então, não fuja
da resolução de problemas. Igreja é lugar de resolver problemas, igreja é lugar de resolver confrontos, igreja é lugar de ter conversas difíceis, igreja é lugar de julgamentos, igreja é lugar de prejuízos, igreja é lugar de entender a vontade de Deus, igreja é lugar de emitir juízos e julgamentos segundo a vontade de Deus, igreja é lugar de ajudar os irmãos a chegarem na eternidade semelhantes a Jesus. Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto, depois que a gente supera essa primeira parte em que Paulo fala sobre esse litígio dos irmãos, é que quem não se deixa ser tocado pela igreja de Cristo em seus pecados, fica de fora do reino de Deus. E isso talvez seja um dos problemas mais graves que nós encontramos aqui, porque algumas vezes a gente vai encontrando alguns paralelos no mundo que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas estão bem tranquilas com os seus pecados e, ao mesmo tempo, o seu convívio com a igreja, como se essa conciliação entre igreja e pecado fosse uma coisa bem naturalizada, inclusive por Deus. Mas quando a gente lê a partir do verso 9, Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E eu penso que esse versículo 9 está ainda se referindo aos litígios anteriores. Então ele está chamando os irmãos que não conseguem resolver litígios, mas que levam as brigas até as últimas consequências, de perversos. E ele continua dizendo: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, há algumas coisas que parece que dá para a gente ir convivendo com elas dentro do reino, mas Paulo diz não dá. Paulo diz que não dá para a gente se enganar. Não dá para a gente conservar alguns padrões de comportamento e achar que dá para entrar no reino de Deus com esses padrões de comportamento. Não dá para a gente conduzir a vida com alguns padrões de pecado e achar que Deus, pela sua imensa bondade, vai nos permitir, de alguma forma, entrar no seu reino eterno com estes pecados. E eu já algumas vezes tenho mencionado para vocês que, quando eu estava no seminário, eu tinha um professor de história do cristianismo e história da teologia, que era ele também muito bem-humorado, e ele dizia que na teologia, assim como na história, nada se cria, tudo se repete. Então ele dizia: não existe pecado e nem heresia nova, tudo é repetido na história da igreja, assim como na história da humanidade. Então isso que a gente tem visto nesse momento da igreja que nós estamos vivendo agora, uma heresia muito famosa, que está circulando em todos os lugares, que está sendo chamada pelos teólogos agora de hipergraça, que é um Deus que é amor acima dos limites, que tem uma graça que permite tudo, uma graça que é tão poderosa, uma graça salvadora, que é tão poderosa, que não se importa com nenhum dos seus pecados. Então, você é salvo, você teve uma experiência com Jesus, então nada mais importa, não se preocupe, porque seus pecados não vão mais separar você de Deus, Deus não está mais preocupado com se você der um vacilo aqui, outro acolá, se você fizer uma coisa errada aqui, outra acolá, Deus vai entender, Ele vai te perdoar, porque afinal de contas Jesus já morreu por você, você já entregou a vida a Ele, então no último dia está tudo certo, Jesus já pagou o preço, e essa heresia tem sido chamada pela maioria dos teólogos dos nossos tempos de hipergraça, uma graça que ultrapassa todos os limites da graça de Deus. E é interessante como o Dietrich Bonhoeffer já falava bastante a respeito disso no século passado,
quando da escrita do discipulado, né? Um dos livros dele mais intensos, né? Quando ele fala a respeito da diferença entre a graça preciosa e a graça barata. Quando ele fala da necessidade de entender a graça, não como ponto final, como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Entender a graça não como alguém que vinha correndo cansado e chegou e disse: ai, finalmente cheguei, fui alcançado pela salvação, então agora eu não preciso fazer mais nada. Cheguei, estou salvo, ufa, então agora, né, posso pecar, posso deixar que as coisas aconteçam, Deus vai entender, está tudo bem, porque eu agora estou salvo, então eu não preciso mais me preocupar. Ele disse: não, isso é graça barata, isso é não entender o preço precioso que Jesus pagou por nós naquela cruz. Ele diz: antes a gente precisa entender a graça como ponto de partida, como alguém que precisou se esforçar muito para encontrar Jesus, para encontrar a sua salvação, e quando entrou na graça e entrou na salvação, aquilo é um ponto de partida. E ele diz: agora eu preciso entender que vida nova é essa em que eu fui inserido, e eu preciso começar agora a andar nessa vida nova, e eu preciso começar a entender essa vida nova. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por que é que a gente continua se encontrando e se reunindo domingo após domingo, discipulado após discipulado, reunião após reunião? Porque nós começamos a encontrar e a descobrir uma vida nova que nós não tínhamos vivido antes. A vida que a gente vivia na nossa família, no nosso trabalho, na escola, os princípios morais, os princípios éticos que nós aprendemos na vida antes de nós encontrarmos Jesus eram radicalmente diferentes daqueles que são ensinados nas Escrituras. Por que a gente se encontra tanto? Por que a gente se reúne tanto? Para a gente começar a entender que nível novo de vida é essa, que a graça preciosa de Deus revelada por Cristo Jesus através das Escrituras, da palavra de Deus revelada, tem para nos ensinar. E nós estamos estudando e nós estamos tentando aplicar isso aos nossos comportamentos, estamos tentando aplicar isso à nossa vida familiar, ao nosso casamento, à criação dos nossos filhos, à nossa maneira ética de nos comportar no nosso trabalho, à nossa maneira ética de nos comportar com os nossos vizinhos, à nossa maneira ética de nos comportar entre nós, a nossa maneira ética de lidar com as nossas finanças, a nossa maneira ética de lidar com o nosso tempo, com a nossa saúde, a nossa maneira ética de lidar com tudo que temos, com tudo que somos. É isso que fazemos aqui, é entender que a graça de Deus é preciosa, é entender que o que recebemos de Deus é precioso e é diferente de tudo que já tivemos antes, e que precisamos agora aprender uma nova maneira de viver, e que não podemos mais viver da maneira que vivíamos antes. Receber a dádiva da vida preciosa de Deus e viver da mesma maneira que vivíamos antes é não entender que recebemos uma vida nova. É por isso que Paulo diz: não se deixem enganar. É engano pensar que se pode viver a vida comunitária da igreja com os mesmos padrões de comportamento e com os mesmos padrões de pecado sem mudança. É engano tentar viver diante de Deus com os mesmos padrões de pensamento, com os mesmos padrões de comportamento, tentando justificar isso com desvios de personalidade. Não, é porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você foi assim durante muito tempo porque você não entendia os princípios de Cristo. Mas em Cristo Jesus a gente percebe que a gente pode ser diferente. Ouvindo uma mensagem muito interessante do pastor Luciano Subirá falando sobre jejum, ele disse que conseguiu fazer um período de 40 dias de jejum e oração. E ele, nessa mensagem, ele fala algumas coisas sobre esse princípio, sobre como começar. Na verdade, é uma mensagem incentivadora para que os irmãos comecem a fazer. E ele dá algumas informações, algumas dicas sobre como fazer. E uma das informações engraçadas que tem na mensagem é que ele, ao terminar, a esposa dele pergunta para ele como é que ele estava se sentindo, né, espiritualmente, depois de terminar aqueles 40 dias de jejum. Ele disse: com raiva. E ela perguntou: por quê? Ele diz: porque eu descobri que meus problemas de temperamento eram apenas uma desculpa, porque depois de 40 dias de jejum e oração, ele conseguiu conter o seu temperamento. Ele disse: era uma questão espiritual. Ele disse: portanto, não era uma questão de temperamento. Ele disse: mas eu sempre usei o meu temperamento para justificar. Não, eu sou assim, eu dou respostas grosseiras, eu faço isso, eu faço aquilo, porque é o meu temperamento, é porque eu sou assim. Mas enquanto ele estava no período de jejum e oração, ele mudou o seu temperamento. Portanto, nós não somos assim.
nós temos sido assim, mas em Cristo Jesus nós podemos aprender a ser diferentes. Nós podemos aprender a tratar as pessoas de maneira diferente. Nós podemos aprender a viver de maneira diferente. E Paulo diz, não se deixe enganar. Paulo, inclusive, fala em outro momento sobre como, às vezes, nós podemos ter a mente cauterizada, sobre como, às vezes, a gente pode ter a nossa mente tão enganada com determinados silogismos, com determinados pensamentos que têm características de verdade, mas que, no fundo, são engano e são mentira, que, às vezes, a gente tem até dificuldade de ver a verdade, porque a nossa mente já está acostumada a ser direcionada para um silogismo, para um engano. Um silogismo funciona mais ou menos assim. O Salles é membro da Igreja da Floresta. O Salles está vestido com a camisa do Flamengo. Todos vocês são da Igreja da Floresta, logo todos vocês são flamenguistas. Seria uma boa verdade, mas não é um silogismo. É uma maneira de raciocinar que você usa frases verdadeiras para chegar a uma conclusão falsa. A mente da gente faz isso o tempo inteiro com outras questões da vida para induzir a gente a dizer que o que a gente está fazendo de errado diante de Deus, a gente só está fazendo porque a gente tem boas razões e verdadeiras razões para fazer. A nossa mente está cauterizada pelo pecado. Paulo diz, não se deixe enganar. Esses pecados que estão em vocês vão deixá-los fora do reino. Não deixe esses pecados deixar você fora do reino. Permita que os irmãos julguem a sua vida. Permita que os irmãos toquem a sua vida, para que você não fique fora do reino. Permita que os irmãos conversem com você. Permita que os irmãos ajudem você, tocando em você, falando com você sobre o seu caráter, sobre o seu comportamento, sobre seus hábitos, sobre suas culturas, para que você não fique fora do reino. Porque algo que você pensa que tem a ver com seu caráter, sua personalidade, seu interior, sua cultura interior, pode estar separando você da eternidade. E mais uma vez, eu leio para você, versículo 9, parte B, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Parecem coisas menores, mas Paulo está dizendo que estes pecados deixam você fora do reino. E a terceira e a última coisa que eu queria repartir com você a respeito desse texto, é que a igreja é lugar de aprender a ser um só espírito com Deus no caminho para a eternidade. Então, se tem uma coisa, né, que Paulo vai deixando claro aqui, é que, num primeiro momento, a gente precisa aprender a viver esse ambiente de julgar, ser julgado, sofrer prejuízo. Num segundo momento, a gente precisa aprender a viver esse ambiente de se deixar ser tocado nos nossos pecados. E num terceiro momento, Paulo diz, você vai perceber que existem decisões que você precisa tomar. Tem momentos em que os irmãos vão poder interferir na sua vida, eles vão poder tocar na sua vida, eles vão poder fazer coisas por você, eles vão poder te ajudar, eles vão poder te impulsionar, eles vão poder te colocar em um lugar em que você vai poder se aproximar de Deus, mas vai chegar um momento na sua vida que ou você se resolve com Deus ou você não vai conseguir chegar perto de Deus. E Paulo conclui o texto com algumas ironias. A partir do versículo 12, ele começa dizendo assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu estou lendo com essa entonação porque esse tudo me é permitido está entre aspas. Ele continua ainda com as ironias dele. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos.
O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, ele vai concluindo aqui que nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, precisamos aprender a nos unir a Deus espiritualmente, porque o nosso relacionamento com Deus é espiritual. E nos unir a Deus espiritualmente, queridos, não tem a ver com uma ideia espiritualista de Deus, mas tem a ver com uma ideia de proximidade por experiência. E aí, talvez eu precisasse de uma outra mensagem para explicar algumas coisas para você, mas brevemente, Davi, o salmista, quando fala sobre isso, de maneira muito simples, ele diz que humilhava o seu corpo com jejuns para que ele pudesse apresentar sacrifícios diante de Deus. Então, a ideia de você se tornar um em espírito com Deus tem a ver com essa ideia de você mostrar para o seu corpo que quem manda, que quem estabelece o domínio sobre o seu corpo não é a sua vontade e nem a sua própria carne. Tem a ver com a ideia de que quem domina o seu corpo não é o desejo pela comida, mas é o desejo por estar perto de Deus e por fazer a vontade de Deus. Mas comer não é uma necessidade? É óbvio que é. E é exatamente por isso que nós precisamos determinar quem é que nos controla. Nossa vontade de comer ou nossa vontade de estar na presença de Deus. E é por isso que o jejum é sempre um desafio para nós. Porque comer é uma necessidade fisiológica, mas estar diante de Deus é uma necessidade espiritual. E é por isso que Paulo diz, o corpo precisa ser humilhado para a gente poder ser um com Deus. E a segunda coisa importante que Paulo diz aqui está no versículo 18, quando ele diz, fujam da imoralidade sexual. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas lá atrás, nos versículos anteriores, ele diz, não se deixe enganar. Esses pecados aqui, ele dá a lista de pecados, vão deixar você fora do reino. Aqui no versículo 18, ele diz, fuja. Então, lá atrás, ele dá uma lista de pecados que estão conectados com o julgamento dos irmãos, como quem diz, os irmãos podem ajudar você, eles vão te auxiliar, para você não ficar fora do reino. Permita que os irmãos toquem na sua vida, permita que os irmãos julguem você, permita que os irmãos ajudem você, para você não ficar fora do reino. Mas aqui ele diz, fuja. Como quem vem numa certa caminhada, numa certa evolução, dizendo, tem coisas que a igreja pode fazer para te ajudar, mas existem coisas que você vai precisar decidir fazer para não entrar mais, para não cair mais. É por isso que eu não queria repartir o texto, porque na minha leitura do texto, Paulo está falando sobre um conjunto de coisas que vão sendo tratadas aqui como um processo de maturidade, e isso tudo é igreja. Igreja é um lugar onde a gente encontra um grupo de pessoas que foi tocado por Jesus, que foi salvo por Jesus, que quer conhecer melhor a Deus, que decidiu entregar sua vida para Jesus, que quer ser mais parecido com Jesus, e que a gente começa a estudar junto como é que a gente pode fazer isso. E a gente vai descobrindo pelas Escrituras que o mecanismo que Deus usa para a gente se tornar mais parecido com Jesus é a gente ir permitindo que Jesus vá usando um ao outro para ir tocando na vida um do outro na medida que a gente vai se relacionando, na medida que a gente vai abrindo a vida um ao outro e oferecendo conselho um ao outro, não a partir dos nossos gostos e preferências, mas a partir dos referenciais das Escrituras. Então, na medida em que a gente vai tendo relacionamento, na medida em que a gente vai tendo intimidade, na medida em que a gente vai sendo família juntos, e a gente vai oferecendo aquilo que Deus vai fazendo em nós para os nossos irmãos, a gente vai construindo juntos um caminho para a eternidade. É por isso que hoje
propus como tema da mensagem: a igreja no caminho para a eternidade. O que está no seu caminho para a eternidade é a igreja. Você quer chegar na eternidade? Caminhe junto com a igreja. Você quer que alguns obstáculos sejam retirados da sua trajetória para a eternidade? Caminhe junto com a igreja. Você quer ter mais dificuldades para chegar na eternidade? Se afaste da igreja. E aí, mais uma vez, eu não estou falando sobre igreja, o prédio, a instituição, eu não estou falando sobre igreja, a denominação, eu estou falando sobre a igreja, corpo vivo de Cristo, a comunidade de pessoas que se encontram. Eu estou falando sobre a igreja do Senhor Jesus, o grupo de pessoas que decidiu entregar a vida para Jesus, esteja reunido aqui nesse lugar, esteja reunido em vários outros lugares aqui nesse bairro, esteja reunido em vários outros lugares aqui nessa cidade, onde quer que esse grupo de pessoas esteja reunido, ali é uma parte da igreja do Senhor Jesus, reunido com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo: amadurecer, crescer, encontrar Jesus, chegar na eternidade. Mas a gente não pode se esquivar. Quando a gente começa a caminhar sozinho, a gente começa a ter problemas com a eternidade. E aí, nossa geração está tendo um problema grave com isso. Esse movimento de pessoas que começam a olhar para os problemas e defeitos da igreja e começa a dizer: eu prefiro falar com Deus sozinho, porque Deus está em todos os lugares e eu não preciso ir a uma igreja para poder servir a Deus. Não entendeu absolutamente nada. Porque quando a gente tem uma experiência com Jesus, a primeira coisa que somos chamados é filhos de Deus. Quem é filho de Deus é porque está sendo colocado num contexto de família. Não está sendo colocado num contexto isolado. Não se pode ser filho de Deus sem se ser colocado num contexto de família. E não se pode ser família sem se viver num contexto de irmãos. Então eu queria mais uma vez apresentar mais um texto. Esse é o 5º texto que eu apresento para você hoje à noite, que a Bíblia propõe para a gente, desde as palavras diretas de Jesus até ensinamentos do apóstolo Paulo, sobre como nós podemos ser igreja, sobre o que devemos ser, sobre como devemos nos comportar como igreja do Senhor. E eu queria hoje propor para você: tenha coragem de julgar, tenha coragem de ser julgado, tenha coragem de ficar no prejuízo se você perceber que às vezes falta maturidade na questão. Tenha coragem de expor os seus pecados e tenha coragem de ouvir os pecados do seu irmão ou da sua irmã com maturidade, para entender que não é apenas para que outras pessoas saibam, mas é para que a gente ore para que haja libertação. Quando alguém fala a respeito dos seus pecados, não tem a ver com uma pessoa querendo que todo mundo saiba dos seus pecados, mas normalmente é um grito de socorro de alguém dizendo: eu preciso de ajuda, eu já tentei de todas as formas me livrar e não consigo. Normalmente é alguém dizendo: eu me sinto mal, eu entendi que é pecado, mas eu não sei como resolver isso. Normalmente é alguém dizendo: eu preciso que você ore comigo, eu preciso que você me diga como é que eu posso fazer alguma coisa na prática para me livrar disso. E nós precisamos orar juntos, nós precisamos ter maturidade, nós precisamos buscar julgamento em Deus, para saber como orientar, como ajudar, como ser presente, para ser instrumento de Deus para livrar os nossos irmãos, as nossas irmãs, da prática do pecado. E como é que nós desenvolvemos maturidade em alguns momentos, para a gente parar de colocar ou de projetar a culpa nos nossos irmãos? Não, eu continuo pecando porque nunca ninguém me ajudou, eu continuo pecando porque nunca ninguém me disse que isso era errado, ou porque nunca ninguém me disse como é que eu paro de fazer isso. Porque para alguns pecados, Paulo diz: fuja você, o problema é seu. Existem algumas coisas que a igreja pode te ajudar, existem algumas coisas que você precisa ter maturidade para resolver. Você precisa se posicionar. Fuja. Você sabe o que é que tem que fazer, você sabe o que é errado, você sabe como resolver. De maneira prática, e eu quero encerrar a mensagem com isso, nós precisamos aprender a nos conhecer, e uma maneira prática de nos conhecer é fazendo pequenos mapas mentais sobre a nossa vida. Via de regra, os nossos pecados têm um padrão de comportamento.
nenhum pecado acontece por combustão espontânea. Você está em casa parado sem fazer nada ou assistindo televisão e de repente vem aquele desejo momentâneo de pecar e você levanta e vai e faz uma coisa errada. Nunca é assim. Normalmente um pecado está associado com um comportamento, ou com um lugar, ou com uma pessoa, ou com uma circunstância. Então, você precisa saber quais são os seus limites, você precisa colocar isso no papel. Normalmente eu cometo esse pecado quando eu estou fazendo isso, ou quando eu estou com fulano, ou quando eu estou assistindo isso, ou quando eu estou na companhia de Beltrano por isso, por aquilo outro, ou quando acontece isso. Você precisa saber em que circunstâncias isso acontece, como isso acontece, por que isso acontece. E você precisa ser objetivo, eliminar da sua vida as circunstâncias que causam facilidade para você cometer isso, de maneira muito simples. Eu já dei um exemplo para os irmãos há algum tempo atrás, de um amigo que eu tive na adolescência, quando a gente era assim recém-convertido, a gente era bem adolescente na escola, ele jogava vôlei muito bem, e um dia ele reuniu a gente no intervalo na escola, ele jogava vôlei no time da escola, e um dia ele reuniu a gente, nós éramos 3 amigos crentes da mesma igreja, ele reuniu a gente sempre orava junto lá no colégio, ele reuniu a gente e disse, eu tomei uma decisão, Deus falou comigo, e a partir de hoje eu não jogo mais vôlei. E a gente ficou assim, meio chocado com aquela palavra, porque é óbvio que é meio absurdo, né? Assim, Deus falou comigo para eu não jogar mais vôlei, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Assim, é óbvio que não é pecado jogar vôlei. Então, como é que foi isso? E aí ele foi explicar, ele disse, eu entendi que eu não tenho condições de estar no meio dos meninos que jogam vôlei, porque todos os dias, quando a gente saía para jogar, e ele jogava no time do colégio, jogava na seleção juvenil, estava sendo já convocado, o técnico da seleção já tinha prometido para ele que quando ele atingisse a idade ele seria convocado para a seleção acriana, ia jogar os JEBs e tal, e ele estava muito empolgado com aquilo, era um bom jogador. E ele disse, eu não tenho estrutura para estar lá, eu sou influenciável. Todas as vezes que a gente vai jogar fora do colégio, quando termina o jogo, os meninos saem para beber, e eu saio junto com eles, e eu acabo bebendo junto com eles, e aí as meninas colam na gente, e eu acabo ficando com algumas meninas, e eu não consigo dizer não para aquele ambiente. E aí, orando, Deus disse para mim que aquilo era pecado na minha vida. Então, eu decidi que eu não jogo mais. Deus falou comigo que eu não devo mais jogar vôlei. Então, agora está entendido. Jogar vôlei não é pecado, mas na vida dele estava se tornando pecado porque ele não conseguia lidar com aquilo. Então, ele fez um mapa da vida dele, ele entendeu quais eram os comportamentos, quem eram as companhias que induziam ele aquele comportamento, e ele tomou uma decisão. Algumas vezes a gente sabe quais são as circunstâncias, quais são as pessoas, quais são os ambientes que nos levam, que nos induzem, que nos conduzem, a gente só não tem coragem de tomar a decisão. Então, eu queria incentivar você, tome a decisão. Se você sabe o que é, se você sabe em que circunstâncias, se você sabe quem são as pessoas, tome a decisão. O apóstolo Paulo diz que quando a gente tem esse tipo de coisa na nossa vida, e que isso nos induz ao pecado, ele diz, eu lhes digo expressamente que com tais pessoas sequer vocês se comuniquem. Então, se afaste. Tome a decisão que você precisa tomar para que você consiga seguir no caminho da eternidade. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Espero que Deus abençoe a sua vida e que você consiga trilhar o caminho da eternidade e que você consiga ser mais igreja, e que você consiga viver mais o ambiente de igreja, que você consiga ter uma experiência mais real de igreja, assim como a experiência de 1 Coríntios 6. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado porque no meio de tantas dificuldades nós temos sido instruídos. E nós hoje queremos pedir ajuda para o Espírito Santo do Senhor, porque nem sempre é fácil fazer tudo o que nós temos lido aqui. Algumas vezes é bem difícil julgar os irmãos, julgar as irmãs. Às vezes é difícil não exercitar julgamento, porque às vezes a gente tem uma opinião, mas não é a opinião que os nossos irmãos precisam, eles precisam de uma palavra que venha da direção da Bíblia.
Eles precisam de uma palavra equilibrada que venha do Espírito do Senhor, e às vezes isso não é fácil. E nós queremos pedir ajuda, porque nós precisamos ser maduros para julgar os nossos irmãos, para não permitir que eles pequem, para não permitir que eles se afastem da eternidade. Queremos pedir a tua ajuda para ser julgados, porque às vezes nós é que precisamos de julgamento. Nós é que precisamos que os nossos irmãos e irmãs falem a respeito da nossa vida, da maneira como nós criamos os nossos filhos, da maneira como nós tratamos nossa esposa, nosso marido, da maneira como nós lidamos com nossos recursos, nosso tempo, nosso trabalho, da maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós nos vestimos. E às vezes não é fácil ouvir esse tipo de coisa, mas nós entendemos que é melhor ter um irmão usado pelo Senhor que nos diga o que precisamos ouvir do que nos afastar da eternidade. Por isso nos ajuda a ser julgados, nos ajuda a sofrer o prejuízo quando necessário, nos ajuda a entender que tem irmãos que não têm maturidade para enfrentar uma disputa, de saber quem é que está certo, quem é que está errado, nos ajuda a ficar com prejuízo, nos ajuda a engolir algumas vezes alguns sapos, não apenas para ficar como bonzinhos da história, mas por entender que no reino do Senhor nós não precisamos de um vencedor, nós precisamos de processos de maturidade, nós precisamos que todos entendam que precisamos ser iguais a Cristo. Nós não precisamos de uma disputa com vencedores, nós precisamos é saber o que Cristo pensa de nós. Nós não precisamos nos sentir ganhadores ou perdedores, nós precisamos é ter a consciência tranquila de que estamos fazendo aquilo que agrada o teu coração acima de todas as coisas. Que o Senhor nos dê essa disposição e esse coração. Que o Senhor nos ajude a tratar e a moldar na vida uns dos outros os nossos pecados, para que nenhum irmão entre nós ache que vivendo uma vida de imoralidade sexual, de mentira, de avareza, de roubo, de engano, de qualquer um desses pecados que Paulo cita, vai conseguir chegar na eternidade escondendo, vivendo com qualquer desses pecados, achando que está tudo bem. Que o Senhor não nos permita deixar que os nossos irmãos vivam uma vida de engano, achando que o Senhor é tão bom que vai olhar para os pecados deles com olhos bondosos, porque isso não é verdade. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ajudá-los nesse sentido. Que o Senhor nos ajude a ajudá-los a encontrar um meio, um mecanismo, para que eles sejam libertos, para que eles sejam livres dos seus pecados. Que o Senhor ajude os nossos irmãos a também nos ajudarem a nos libertar dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, todos nós que temos dificuldades de expor a nossa vida, a encontrar irmãos maduros de confiança para abrir a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ser família de verdade, família do Senhor. E que o Senhor nos ajude a amadurecer a ponto de, para algumas questões, a gente aprender a resolver, a gente aprender a fugir dos pecados nós mesmos e não esperar por ninguém. Que nenhum de nós possa ter por padrão se desculpar, dizendo que ninguém nos ajudou a fugir dos nossos pecados, mas que nós tenhamos por padrão dizer: eu escolho não pecar mais, eu escolho ser mais parecido com Jesus, eu escolho não viver mais a vida que sempre vivi. Que o Senhor nos ajude a ter a mente de Cristo, que o Senhor nos ajude a ter o caráter de Cristo, que o Senhor nos ajude a olhar para as Escrituras, que o Senhor nos ajude a olhar para a vida uns dos outros e a ter o comportamento de Jesus. Que o Senhor nos ajude nos nossos encontros, nas nossas reuniões, a aprender mais sobre esse caráter, a aprender mais sobre essa obediência de Jesus ao Senhor. Que a gente consiga viver aqui nessa terra tão difícil, essa vida de obediência, com todas as dificuldades, Pai, sabendo que é difícil obedecer ao Senhor no nosso trabalho, mas que as pessoas olhem para nós e vejam, mesmo no nosso trabalho, que nós obedecemos ao Senhor.
Que as pessoas olhem para nós na nossa casa e vejam que nós obedecemos o Senhor. Que as pessoas olhem para nós na nossa vizinhança e vejam que nós obedecemos o Senhor. Que os nossos amigos consigam olhar para nós e ver que nós obedecemos o Senhor, que nós nos esforçamos todos os dias por obedecer o Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse processo de ir crescendo, de ir amadurecendo todos os dias, para a gente ir ficando cada vez mais parecido com Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, aquele que nos justificou, aquele que nos santificou e aquele que vai nos glorificar no dia que Ele voltar para nos buscar, em quem nós colocamos toda a nossa esperança. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude a ser a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te encha, te conduza, que você tenha uma semana abençoada nele, cheia de graça, cheia de paz. Vou pedir que você sente aí 2 minutinhos, a gente tem uma breve comunicação para fazer para você e na sequência a gente termina o nosso encontro. Pessoal do louvor pediu para eu chamar. Irmãos, quem aqui tem filhos que sobem para a salinha? Eu também. Gente, a gente está tentando organizar melhor algumas questões. Então, só para vocês saberem, né, a gente tem um momento que sempre acontece a subida lá para cima, que é quando começa o período de adoração, que são as músicas mais calminhas, digamos assim, né? E aí, por causa do barulho, porque aqui em cima tudo é madeira, está ficando um pouco complicado. A gente não consegue organizar o começo. E aí eles ficam um tempo bem dispersos, agitados, e por causa disso esse momento vai mudar. Então agora eles vão subir na segunda música de adoração. Estou explicando para você por quê. Porque às vezes eles ficam muito ansiosos e eles saem correndo, vai, fica ali e não sobe, aí eles ficam meio agoniados, aí volta, ficam meio perdidos. Então, para você que é pai, saber explicar para ele, espera só um pouquinho, daqui a pouco a professora vai passar, a tia vai passar, vai chamar. A gente está tentando que eles nunca subam correndo a escada, independente de se é grande ou se é pequena, essa escada é muito íngreme, né? Então, a gente pede também que vocês orientem ele a ter um pouquinho mais de calma para subir, esperar a professora pegar, para eles irem devagarzinho, certo? Combinado? Algumas crianças descem antes do final do culto, os maiores normalmente são liberados antes. Os demais, eles vão ficar lá em cima. Se você quiser pegar antes, como pai, você pode pegar, não tem problema, mas a nossa orientação agora é que espere todo o barulho aqui embaixo cessar para que eles possam descer. E aí você pode subir para pegar, ou se ele tiver autonomia para descer a escada, esperar ele descer a escada. Amém? Isso tudo é para que eles estejam em segurança, para que eles tenham um ambiente para ouvir a palavra de Deus. A gente tem tido cuidado de ensinar, de evangelizá-los. Esse tempo com as crianças é de evangelismo, né? E a gente precisa ter atenção também com eles, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Obrigadinho. Vamos ficar de pé, gente? Nesse lugar veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo.
do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Deus te abençoe, irmão. Uma boa semana. Amém.